Opa, e aí? Você já se sentiu desafiado em algum jogo? Se sim, qual? Eu realmente quero conversar com você sobre isso, pois ultimamente a gente tem tido poucos jogos que realmente nos desafiam a pensar ou até mesmo a formar uma estratégia. Alguns jogos de RPG têm mecânicas estranhas ou até mesmo muito roubadas, e alguns jogos de ação têm só um modo frenético de ser. Alguns jogos de parkour podem até ter uma mecânica simples, mas muito feia, um gameplay meio bosta. E mesmo que o jogo te desafie, provavelmente você vai pesquisar sobre como sair daquele desafio, não é? Você sabia que já teve uma época onde era comum apenas ser desafiado e ter que pensar? Exatamente, amigo, você tinha que pensar. Isso é muito difícil. Ultimamente tem sido muito difícil pensar, né? Mas era uma época onde, se você não achasse a revista com a parte certa pra você passar, você era obrigado a jogar usando 100% do seu cérebro. Mas afinal, o que torna um jogo desafiador? Acredito eu que eu me sinto desafiado quando eu estou fechado aos parâmetros do jogo, com as limitações do jogo e quando o jogo me apresenta as suas mecânicas. Isso parece simples, mas com certeza, se bem feito, torna uma experiência simples um belíssimo desafio. Não que seja um problema um jogo ser simples ou sem desafio, mas acredito que se um jogo te coloca em um cenário com um belíssimo desafio, ele te insere facilmente naquele mundo, ajudando principalmente a se sentir imerso ao personagem. Bom, eu me senti desafiado várias vezes por jogos do gênero roguelike, ou até mesmo jogos simples como o Metroidvania, mas o principal que eu tive foi Dead Cells, e ver o quanto esse jogo entende sobre o desafiar. O principal desafio de Dead Cells não é só seu combate, mas como ele funciona em conjunto. Por exemplo, os 4 inimigos iniciais comuns são o zumbi, o granadeiro, o arqueiro e o zumbi do escudo. E é normal encontrar os 4 próximos, sendo geralmente um arqueiro próximo a um granadeiro, que geralmente está numa sala isolada soltando bomba, e um zumbi com escudo próximo a um zumbi. Enfim, falando parece até simples, mas na prática, ter 3 bichos te atacando em conjunto te faz ter que obrigatoriamente pensar em uma estratégia rápida. Isso é até interessante de como esse funciona de uma maneira bem interessante, até o decorrer do jogo. O jogo vai fechando suas portas no começo, te dando limitações por falta de certas runas, as mecânicas de progressão do jogo. E conforme você as libera, os caminhos se abrem durante a jornada, tornando assim o caminho cada vez mais aberto a cada tentativa. E conforme o tempo se passa, o jogo acaba de uma maneira onde, conforme você vai liberando as runas, outros caminhos e rotas se abrem, te dando uma liberdade de escolha enorme. E liberdade no gameplay desse jogo funciona muito bem. O jogo se baseia em build, uma forma estratégica de montar técnicas especiais e armas para poder passar de uma maneira mais fácil a dungeon, te dando uma liberdade de construção e criatividade enorme, dando meios muito rápidos ou muito lentos de chegar aos fins, mas às vezes pode dar meios cruciais para poder te auxiliar a decidir o fim do jogo, que boss nesse jogo é sim um desafio. Um bom exemplo desse desafio do game é o próprio primeiro boss, que inicialmente é assustador, mas é bem simples. O principal problema é como ele te dá dano, afetando de maneira bem dolorosa o protagonista. E é até interessante como esse jogo consegue ser simples e ao mesmo tempo desafiador, porque você vai precisar passar por ele mais de uma vez até se acostumar. E saber que não existe um checkpoint é muito interessante, porque você vai ter que ir e voltar mais de uma vez até que se acostumar com algo simples. E interessante como a dificuldade desse jogo aumenta, porque a dificuldade do gameplay aumenta de maneira gradativa ao longo do jogo, com cada dungeon sendo um desafio diferente, seja na quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo, ou na quantidade de coisas que tentam te matar. Porque pode ter muita certeza, meu amigo, algo ali vai te matar. E como isso é incrível, saber que a todo instante você tem que se preocupar em desafiar ou atacar é muito irado, porque você vai ter que obrigatoriamente pensar rápido para tomar uma decisão. E a cada vez que o tempo se passa, o jogo, apesar de desafiador, fica mais fácil. Porque conforme você vai jogando de novo, você melhora o gameplay conforme você joga. E isso é muito irado. Tipo, é bom saber que a cada vez que você tá jogando, você melhora. Porque ele deixa claro isso. Porque é um momento que você vai chegar no final do jogo e vai morrer. E no momento que você morre, você vai ter que chegar no final do jogo de novo. E você vai jogar de novo. E no final você vai conseguir passar. Isso é irado. Enfim, por hoje é só. Eu tentei fazer um roteiro mais simples porque eu acabei ficando meio enrolado com algumas coisas e não roteirizei. Aí acabou ficando de última hora. Vou tentar fazer roteiros mais simples e talvez até criar um quadro falando sobre a arte de cada jogo para poder abordar de maneira mais simples e trazer 2 vídeos por semana. Pra vocês, me perdoem por um vídeo meio simples, foi para não atrasar, se já não tiver atrasado. Enfim, 1000 perdões. Eu vou ficar 2 semanas sem postar nada porque não vou estar em casa. Mas eu vou aproveitar o tempo para poder trazer um roteiro melhor pro próximo vídeo, que vai ser sobre Bully. Mas antes de postar um vídeo sobre Bully, me digam se me apoiam em trazer um vídeo mais simples e mais elaborado por semana, que aí torna o canal mais ativo. Mas enfim, me desculpa. E aliás, eu quero agradecer o Rito, que me ajudou muito com esse vídeo. Ele ia participar do roteiro, mas acabou que nem eu expliquei, eu acabei ficando meio enrolado e acabou que ele não apareceu. Mas enfim,
Muito obrigado, Rito. Muito obrigado você que assistiu até aqui. E, enfim, espero ter trazido a arte desse jogo, que nem ele realmente é incrível. Nossa, essa frase ficou meio estranha, né? Eu tenho que parar de esquecer de ler o roteiro na hora do final. Mas enfim, muito obrigado.